Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Florinda Goretti, a Flor, do Flor o Ciclo da Vida. E eu estou aqui nesse momento para agradecer vocês. Nós fizemos um vídeo aí para ajudar as mães, os adolescentes e realmente teve uma repercussão muito grande. Foram muitas mães que nos procuraram, agradecendo, outras querendo aliviar mais as suas dúvidas. Flor, por favor, me ajude, é tão difícil essa fase da adolescência. O que você pode fazer para nos ajudar? É difícil para nós falar sobre a sexualidade, a maturidade sexual nessa fase da adolescência, né? E eu fiquei assim muito grata porque a orientação sexual, ela é importante, principalmente quando vem de um profissional de saúde. Ajuda a mãe, ajuda a adolescente nessa fase conhecer melhor o seu corpo, as mudanças, o que acontece ali, né? Então nós vamos conhecer um pouquinho agora sobre esse assunto que está na cabeça, na conversa, nos desejos e no sentimento, que é a maturidade sexual. Quando se fala assim, maturidade sexual, a gente já fica meio, nossa, vai falar somente sobre sexo e será que é só isso? Não. Porque a sexualidade, ela faz parte do bem-estar do ser humano, lá do início até o fim da vida. Por quê? Ela está ligada ao sexo, sim. Está ligada à orientação sexual, está ligada ao prazer, à intimidade e à reprodução humana. O ciclo da vida. E isso é muito importante a gente entender. E a nossa ideia aqui é passar uma mensagem de forma leve, com muita, mas muita informação que possa realmente ajudar esses jovens. Porque quando se fala de sexualidade, nós também não podemos deixar de falar das DSTs. Por isso é importante o adolescente, a adolescente entender. Existem alguns tipos de DSTs que eu gostaria de falar, de explicar. A primeira dela é a clamídia, que é uma doença sexualmente transmissível e ela é causada por uma bactéria. Ela é transmitida pela via anal, pela via oral e pela via vaginal. Muitas vezes silenciosa, ela pode afetar tanto os meninos quanto as meninas. Se não tratar, ela também pode desencadear problemas bem mais sérios, problemas mais graves, né? E hoje, na era que nós estamos vivendo do sexo, existe muito essa coisa de imediatismo, impulsividade e até mesmo busca de novas emoções. Tudo isso contribui para que a pessoa fique vulnerável a certas enfermidades, a certas doenças, a certas infecções, né? E assim como a gonorreia também, que a gente muitas vezes chama de gonococo, que também é uma doença sexualmente transmissível, ela também é causada por bactérias. E a infecção, ela pode ser transmitida pela prática sexual anal, oral e vaginal. Ela prolifera em áreas quentes e úmidas, como a uretra, como também as tubas uterinas, né, da menina, o útero e o colo do útero. E pode também ser de mãe para filho na hora do parto. A mãe pode contaminar a criança nascer contaminada devido à infecção da mãe. Isso é muito importante a gente entender. Outra é a sífilis, que também é uma doença sexualmente transmissível. Ela é causada por bactéria e acontece o seguinte, aparece uma ferida na região genital, entre mais ou menos 3 a 12 semanas após a infecção. Ela não sangra, ela é indolor e quando ela é friccionada, ela libera um líquido transparente. Isso é a sífilis e dependendo da infecção, ela pode ser num grau primário, ela pode ser secundária, ela pode ser terciária. E ela é congênita quando o bebê nasce de uma mãe que foi contaminada e ela não fez o tratamento durante a infecção. Então a sífilis também é uma doença sexualmente transmissível que a gente também precisa tomar cuidado. Essa liberdade sexual que nós estamos vivendo hoje, tem o direito de viver a sua sexualidade sem medo, sem vergonha, sem culpa. Falas e crenças de outros impedimentos, a livre expressão dos desejos é uma coisa que a gente tem e deve respeitar, né? A cada pessoa o seu jeito de ser. Porque os meninos, por exemplo, quando eles entram na parte da puberdade, ocorre neles um amadurecimento dos testículos, da bolsa escrotal e ali com o crescimento do seu órgão genital e posteriormente a sua primeira ejaculação, né?
têm as suas primeiras ereções seguidas de ejaculações. Eles começam ali a se manipular, muitos deles até a masturbações, outros a poluição noturna, que é o fato de dormir, sonhar e já ejacular durante os sonhos, né? Existe também aquele aumento da massa e a tonicidade muscular. Isso acontece com os meninos e quando isso está acontecendo com eles, eles têm muita dúvida, né? Porque eles às vezes não sabem, são emoções diferentes, são sentimentos diferentes. E aí eles ficam meio em dúvida, por que será que está acontecendo isso comigo, né? E muitas vezes, por quê? Porque não tiveram a orientação de que tudo aquilo é normal, que eles não precisam ter medo. Isso é um fato importante e uma característica assim que acontece com eles e que nós pais, nós profissionais de saúde, nós precisamos orientar esses meninos nessa situação para que eles não fiquem perdidos. Orientá-los sobre a higiene, sobre a saúde, como que eles vão cuidar dos seus órgãos de maneira correta, para lavar os seus órgãos genital do menino masculino, que eles têm que puxar a glândula, têm que limpar, lavar, porque aquela massinha que fica ali causa infecção. Muitos passam por essas situações porque não tiveram a orientação que precisavam. A menina, quando ela entra nesse período também de puberdade, ela passa pelas primeiras menstruações, né? Há o surgimento da menarca ali, que é a primeira menstruação, há o crescimento dos seios, né? Há umas sensações ovarianas, então elas têm aquela sensação, o que está acontecendo no meu corpo, né? Nos períodos do mês, aumenta também os pelos nas axilas, na genitália, tudo isso ela precisa ser orientada dos cuidados, da higiene, né? O que é a higiene, como que ela tem que se portar nesse período, né? Para que ela possa ficar bem, confortável com ela mesma. Tudo isso é importante, essas orientações. E um outro fato é que com a menina passa um turbilhão de sentimentos intensos e incongruentes. Elas não sabem o que está acontecendo com elas. Nessa fase de transformação da adolescente ou do adolescente, eles começam a sentir necessidade do sexo oposto. Já começam a sentir desejo de beijos, de abraços, já começam a querer os namoros. Os meninos já começam a se afastar dos colegas, já querendo ficar mais sozinho. Por quê? Porque agora ele não quer mais fazer parte da sociedade ali, dos amigos. Agora ele já está com uma intenção de ficar junto com uma menina, de conhecer uma menina, já está sentindo essa carência, essa necessidade de estar os dois juntos, dessas descobertas sexuais, né? E então é importante tudo isso. Por isso que é importante nós também, pais e profissionais, orientar a respeito, né, do momento certo, que esse é um sentimento de estar junto, de poder estar ali, que o sexo, ele tem que ser um sexo de responsabilidade no momento certo, na hora certa. Por quê? Para eles não passar por os problemas que eu falei, tipo gravidez na adolescência e as DSTs, porque não é só gravidez. Existem as DSTs, existem as contaminações, infecções também, por falta de higiene, ou por passar mudanças de parceiro, né? Começa aquele desejo de beijar, namorar, ter a sua primeira relação sexual. Às vezes o menino ainda nem teve, mas ele coloca lá na carteira dele preservativo para dizer, nossa, ó, eu já tô nesse período, né? Então, olha para ver, tudo isso é uma coisa psicológica que precisa ser trabalhada, porque esses sentimentos estão dentro deles e não vai ser eu e você que vai tirar, porque isso é natural, é a natureza. Precisa entender, né? O afloramento da criatividade sexual, né? Os primeiros interesses, de uma forma assim, para eles não expor, nem ficar em risco aumentado dessas infecções, dessas doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e até mesmo de abusos sexuais. Isso é importante orientar, porque não é só a menina não, hoje tá a menina, o menino, tudo em fator de risco pelos predadores que estão de olho. Então a gente precisa orientar, é uma responsabilidade nossa. Hoje nós estamos vivendo também na vida sexual ativa desvinculada de compromisso. Quer dizer, o prazer sem restrição. Ninguém quer compromisso com nada, mas vai lá e fica, já tem sexo, encontra hoje, já fica junto e pronto, acabou. É engraçado é que uma outra coisa também que está pregando muito aí a mídia é aquela crença machista, né? Tipo assim, o homem normal é aquele que pega todas, o maior número
possível de parceiras, né? E nós sabemos que não é isso, porque ele corre risco, ele fica vulnerável à doença, se expõe, e a sexualidade, que é para ser uma coisa linda, uma coisa bonita, uma coisa fantástica, passa a ser uma coisa rotineira que ele nem valoriza, sabe? Então é importante nós termos essa ciência e orientar os nossos meninos, nossos filhos. Na cabecinha deles, eles têm a crença assim, ó, que jamais vão contrair uma doença sexual, que eles estão imunes à gravidez indesejada, né? Gravidez não planejada. O preservativo, a camisinha, é associada à diminuição do prazer. Então eles, isso daí não, isso não serve para mim. E aí o que acontece? Quando vê, já estão tão novinhos passando pelas dificuldades de enfrentar essas DSTs, e muitos deles hoje contaminados até mesmo pela AIDS, que não tem mais cura, né? Diálogo com os pais é muito importante, para que a sexualidade fosse vista como uma forma linda, maravilhosa, e não como assim, de promiscuidade. Uma preocupação hoje, principalmente das meninas, né? Elas estão tão assim, vulneráveis, elas não sabem, estão indecisas, né? Virgindade, por exemplo, é orgulho ou é culpa? E aí isso tudo varia de acordo com a educação, com a tradição da família. Tem família que tanto faz, tanto fez, outros já tem uma tradição, não, isso daí é para depois do casamento, né? Isso aí é uma coisa séria. Então isso depende da família. Depende da cultura de cada um, da crença de cada um, e porque hoje está cada vez mais banalizado o sexo. Como a forma deles, né, de se proteger com os métodos anticonceptivos, os preservativos, e mesmo que eles tenham ou não uma vida sexual ativa, é nosso papel orientar, para que eles não fiquem perdidos, pelo menos conheçam o que está acontecendo com eles, com o seu corpo, o que é o ciclo da vida, o que é o ciclo reprodutivo, o que é o ciclo menstrual, né? Para o menino, a menina, é muito importante saber, porque ele também vai casar um dia, vai ter ali a sua esposa, e é importante ele saber disso também. Hoje, como houve muitas mudanças e até mesmo os médicos, eles não estão conversando com os adolescentes. A mãe leva para ver se o médico explica uma coisa, mas não, porque na verdade às vezes nem ele está preparado para isso, porque teve uma cultura diferente. Até mesmo com seus pacientes, tem pacientes que é diabético e por ser diabético, às vezes ele tem uma disfunção sexual. E aí ele quer falar com o seu médico sobre o que essa enfermidade está causando no seu relacionamento sexual com a sua esposa, né? O que está acontecendo? E o médico praticamente evita falar no assunto. Alguns cardiopatas têm hipertensão, alguns estão deprimidos e gostaria de falar o quanto essas doenças afetam o seu desempenho sexual, mas eles não têm essa liberdade. Mas o Ministério da Saúde, ele fez uma pesquisa sobre a vida sexual do nosso povo, e assim, detectou assim, vários problemas, não só com os adolescentes, mas com muitos adultos. Muitos casamentos estão acabando, por quê? Porque tem essa dificuldade do relacionamento sexual, porque não aprenderam. E porque tem essa coisa constrangida. Um, às vezes, é constrangido, o outro é liberal demais, e aí não bate, há uma diferença, né? Um não abre mão do seu pudor e o outro também não abre mão daquilo que gosta, e há essa diferença e os casamentos, infelizmente, acabam. Por isso que é importante a gente saber conhecer, né? O homem, ele tem mais facilidade de falar da sua sexualidade quando ele está longe da presença da sua parceira. E aí ele fala, mas quando ele está perto, ele não fala. E muitas vezes, alguns falam que é porque, para não criar uma perspectiva na esposa. É interessante isso. Então, para os adolescentes que também vão ter a sua vida conjugal, vão casar, vão constituir sua família, é importante saber disso. Não existe uma faculdade para casamento. A pessoa não faz uma faculdade para saber, então ela precisa de orientação. E é nós pais, nós profissionais, que fazemos parte da área da saúde, que falamos sobre qualidade de vida, sobre bem-estar e desenvolvimento humano, nós temos essa responsabilidade de falar, né, com os adolescentes, falar com os casais que estão em dificuldade sobre isso. Isso é muito importante. E o sexo foi estabelecido mesmo por Deus para dar sabor à vida conjugal. Dá para completar esse sentimento de depender um do outro, de precisar um do outro, de completar um ao outro. É um presente pro casamento, né? Para o casal ficar bem, o casal ficar feliz, né? Então, há uma necessidade de se compreender a importância que o sexo
tem como até mesmo como veículo de mudança no casamento, mudança para o adolescente. E então é uma oportunidade de contextualizar mais ainda no programa de educação e saúde, porque as maiores dificuldades vêm por causa dos preconceitos e também dos tabus. Os maus hábitos é que levam às doenças. E não o sexo em si, um sexo com responsabilidade, um sexo ali que é fundamental para o relacionamento, para ser feliz, para a felicidade de cada um. É importante a gente entender que a gravidez, ela pode ocorrer somente no período que a mulher estiver no período fértil. Então, se ela tiver contato com o esperma do homem, mesmo que em pequenas quantidades, antes mesmo da ejaculação, pode ser penetrado ou não, né? Se ele conseguir, o esperma é tão esperto, se ele conseguir um espaço ali, entra. Então já aconteceu muito de meninas engravidar sem ter tido penetração. Aí a menina fala, não, é filho meu, não é, bate o pé que não é, porque eu não fiz nada. Mas o que acontece? Estavam brincando, ele ejaculou na porta e o esperma, achou o lugarzinho dele. E ali ela concebeu. E muitas vezes sem ter feito nada. Então, é importante ter ciência disso. Não é só a penetração que faz engravidar, não. Né? Se o menino ejaculou ou está ali brincando e saiu aquele líquido antes mesmo de ejacular e ali está com esperma e ele conseguiu achar, esperma conseguiu achar a entrada livre para ele, penetrou no útero, o que acontece? Houve a concepção, né? Se ela estava no período fértil. É importante entender isso, né? Então, o que acontece? É aquele famoso coito interrompido, né? Tá lá, tá fazendo sexo, de repente tá na hora de ejacular, o que faz? Tira fora, achando que vai livrar da gravidez. Isso nunca foi uma coisa certa, porque antes mesmo de ejacular, ele vai soltar um líquido que às vezes contém esperma. E aí a menina pode engravidar, certo? Então, não é um caminho certo. Procura saber o certo. Quais são os métodos anticoncepcionais que você deve usar, que a menina deve usar. E não é só a responsabilidade dela, não. Às vezes o menino pensa, o meu papel é só fazer, né? Tô lá, vou ter relação e a menina que se vira. Não. Tem que entender, tem que ter ali a sua camisinha, tem que perguntar se usa anticoncepcional ou não, né? E o certo mesmo seria ter um parceiro só e depois que já tá junto, né? Mas a minha orientação aqui como profissional é para você que talvez nem espere esse momento, mas já tem uma vida sexual ativa, você, né, se não tomar cuidado, não ter os métodos anticonceptivos, vai nascer criança mesmo, vai ter filhos, né? A sua continuação, e muitos depois abandonam a menina porque ela está grávida e vai embora como se fosse responsabilidade dela, mas é uma sementinha sua que está lá dentro. Se você abandona, você está abandonando uma parte de você, a continuação da sua vida, a sua semente. Por hoje é só, e a gente vai ter outros, né, falando sobre vários outros assuntos, ejaculação precoce, anorgasmia. Então vocês aguardem que muito em breve nós vamos estar lançando novos vídeos, viu? Eu espero que tenha ajudado de alguma forma e fiquem com Deus, um ótimo dia para vocês. E qualquer dúvida, entrem aí, o vídeo é curto, né? Não dá para falar tudo de uma vez, mas vocês podem entrar no canal do YouTube, fazer perguntas, ou pode entrar, né, mandar por e-mail, que é flor_ociclodavida@hotmail.com. Se vocês quiserem ligar, o DDD é 16, o telefone é 3017 1210, o celular é 993463806, certo? E um grande abraço e sucesso nessa vida de vocês e que o ciclo da vida seja o mais maravilhoso possível, ok? Eu sou Florinda Goretti, a Flor, aqui do Flor, o Ciclo da Vida.